Como construir segundo o projeto de Deus? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida. Estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Desde já quero agradecer a você pela paciência, pelo tempo investido em poder agora ouvir um pouquinho, ou melhor dizendo, uma porção da santa e poderosa Palavra de Deus. Como construir segundo o projeto de Deus? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, mas essa é uma verdade pela qual nós temos que trazer ao nosso conhecimento. Como construir segundo o projeto de Deus. E assim, eu quero compartilhar um texto da Sagrada Escritura que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 14 para nossa reflexão e meditação nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa Palavra de Deus: Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Você fará uma arca. Aqui, o primeiro ponto que nós precisamos de trazer à nossa reflexão neste dia é que Deus tinha um projeto para a vida de Noé, mas não somente para a vida de Noé. Deus tinha um projeto para todas as pessoas que viviam no tempo de Noé. Embora Noé incansavelmente orientava, falava que Deus havia lhe dado uma ordem. E algumas traduções não começam dessa forma, começa com o verbo construir, ou seja, constrói uma arca. Então, quando Deus dá essa ordem a Noé para que ele fosse construir essa arca, é no sentido de preservar não somente a sua vida, mas é no sentido de mostrar o projeto maior pelo qual Deus tinha com a vida de Noé, projeto este que também ele tem para com as nossas vidas. Observem comigo que o material escolhido foi uma madeira extremamente resistente, uma madeira que pudesse resistir às tempestades, uma madeira que pudesse realmente resistir ali à força do vento, uma madeira que pudesse realmente suportar tudo que viesse no sentido de tentar ali afundar ou no sentido de desestabilizar a sua construção. Mas a verdade é que nós sabemos que um projeto que é direcionado por Deus, um projeto que é orientado por Deus, dificilmente ele dará errado, ou melhor dizendo, ele nunca dará errado, porque os projetos de Deus, eles são de eternidade a eternidade. Assim como Deus levantou Noé com este projeto que ele tinha na vida de Noé, com essa ordem clara e específica de construir a arca, e verdade é que essa ordem, como eu disse, que Deus deu a Noé, foi uma ordem muito clara e específica e bem direcionada. Porque Deus fala assim, olha, Noé, você fará compartimentos no interior, você fará de forma organizada, você fará tudo dessa forma, como eu estou te direcionando, como eu estou ordenando. Então, eu aprendo que esta questão dos compartimentos tem muito a ver com o cuidado que Deus tem com as nossas vidas, o cuidado com o nosso interior, o cuidado com o nosso exterior. Deus tem um cuidado extraordinário com as nossas vidas. Cuidado este que ele tinha com Noé, cuidado este que ele teve com Noé e com todos os animais pelos quais ele colocou nessa arca. Então, eu observo o cuidado que Deus tem com cada um de nós para que os nossos projetos possam ser bem-sucedidos. E verdade é que quando nós construímos os nossos projetos, segundo ali a direção de Deus, segundo a orientação de Deus, dificilmente esses projetos serão fadados ao fracasso. E continuando aqui a palavra de Deus, é interessante que
quando Deus dá essa ordem a Noé, ele também fala, reveste-a por dentro e por fora. Ou seja, cuida do interior e também cuida do exterior. Cuidado exterior para que as coisas não possam contaminar. Ou seja, naquela oportunidade era para que a água não pudesse entrar dentro da arca. Ou seja, ele teria que calafetá-la por dentro, por fora, cuidando minuciosamente dos mínimos detalhes. E esse revestimento tem muito a ver com aquilo pelo qual Deus também tem para cada um de nós. Ou seja, assim como Deus deu a ordem a Noé para que ele pudesse continuar construindo, fazendo a arca, ele também continua dando a mesma ordem para nós, para que nós possamos continuar construindo no reino de Deus, para que nós possamos continuar apresentando diante de Deus os nossos projetos, para que eles possam ser bem-sucedidos. E nesse contexto, esse revestimento aqui é interessante que tem muito a ver também com aquilo que nós aprendemos lá em Efésios, capítulo 6, que fala desse revestimento, da armadura espiritual. E nós conhecemos muito bem a história que eu disse aqui de Noé. Todos nós já vimos filmes, já lemos na Sagrada Escritura a história de Noé. E sabemos que naquela época Noé era tido como um homem louco, um homem que estava ali cuidando da sua família, da sua casa. E as pessoas, diga-se de passagem, não deram a menor atenção a Noé. Mas que nós, neste tempo oportuno, possamos apresentar os nossos projetos diante de Deus, que possamos construí-los segundo aquilo que Deus tem proposto no seu coração e que nós também possamos continuar fazendo segundo a direção de Deus. Eu aprendo que há uma ordem muito clara para que nós possamos continuar construindo. Embora talvez as pessoas possam nos chamar de loucos, como também chamavam a Noé, mas nós somos chamados a construir. Construir o quê? Construir no reino de Deus, construir pontes que possam ajudar as pessoas a atravessarem. Então, neste contexto, o cuidado que Deus teve com a vida de Noé, o cuidado que Deus tem com as nossas vidas, é para que nós possamos, sim, continuar fazendo a sua obra a tempo e a fora de tempo. Eu aprendo que a obra de Deus, ela começa no fase, ou seja, algumas traduções está fase, algumas traduções está faça, mas diga-se de passagem, tudo é oriundo do verbo fazer, ou seja, nós somos desafiados a continuarmos a fazer. Nós somos desafiados a continuar construindo para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Reflita a respeito desses projetos, a quem você tem apresentado os seus projetos, que você possa construí-los segundo ali o projeto de Deus. O projeto de Deus é o maior e o melhor, ou seja, o projeto de Deus é para que todos nós sejamos salvos, eu, você, a sua casa, a sua família, e por isso nós temos que continuar sempre atentos à voz de Deus, atentos ao direcionamento de Deus, para que nós possamos lograr êxito nos nossos projetos e para que eles sejam bem-sucedidos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Quero agradecer você pelo tempo investido em ouvir essa porção da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo.